Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Wesley, sou psicólogo. Todas as minhas informações estão aqui na descrição com meus RP e o Instagram. Hoje ele vai ser um react não de um videoclipe, não de uma música, mas de um vídeo que acabou colocando na minha timeline no YouTube, de um canal que eu já sou assíduo e assisto os vídeos desse canal em específico, que é o Ciência Todo Dia. E o vídeo é porque redes sociais são tão viciantes. Então, como eu sou dessa área, e além de que leio há pouco tempo 2 livros que explicam um pouquinho sobre esse olhar da psicologia, das mídias sociais, o olhar da psicologia sobre as mídias sociais, eu vou estar explicando por que mídia social e não rede social. Mas, antes de tudo, dê o seu like, se inscreva no canal, comente sugestões para próximos vídeos. E bora E lá! de repente todo mundo está falando sobre ela. Você escuta as pessoas falando maravilhas sobre essa rede, mas aquilo não chama muito a sua atenção. Você tem certeza que outras redes sociais já faziam exatamente aquilo antes? Qual que é a novidade? Até que um dia, talvez por curiosidade ou por tédio, você decide dar uma chance. Você passa os primeiros minutos tentando entender o que está acontecendo e como aquilo funciona, qual que é a graça que todo mundo vê nessa nova rede social. E quando você percebe, já se passaram horas e você sente que nem viu o tempo passar. É como se o aplicativo fizesse o tempo passar mais rápido. Até que chega um ponto em que você até evita abrir essa rede social porque sabe que ela te faz perder a noção do tempo. Vamos falar a verdade. Com quantos de vocês essa história já aconteceu? Digita aqui nos comentários, só pra gente ter uma ideia. E mesmo sem eu ter citado nenhuma rede social específica, a imagem de alguma provavelmente veio na cabeça de vocês. Para mim, a imagem que veio é o Facebook e o TikTok, que tem esse sistema de recompensa muito gritante e faz com que pessoas acabem ficando mais tempo nessas mídias sociais e ficando naquele retroalimentando. Por que não rede social e sim mídia social? Porque rede social nada mais é do que interligações entre pessoas perante a um determinado grupo, sociedade e fins. Como fosse uma rede mesmo ligando pontos. E todos nós temos as nossas redes sociais, porque são essas interligações e ligações entre pessoas, entre grupos, entre seres humanos no todo. Isso faz com que a gente tenha nossa rede social, amigos, familiares, vizinhos, colegas, trabalho, escola, faculdade, local que faz esporte, por exemplo, até mesmo na música, no rap, no funk, no rock, trap, MPB, samba e afins. Então essas ligações entre pessoas faz que se tenha uma rede social, uma rede de ligações social. E já a mídia social seria essa rede de ligações mais voltado à internet. Traduzindo, essas redes de ligações voltadas para as próprios Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, mais voltado para a internet em si. Então, por isso que se chama mídia social, que é essa rede voltada para a internet. Lembrando que na internet, em muitos casos, a gente não tem controle sobre aqueles que a gente está fazendo ligação. Por exemplo, no Twitter, você pode acabar comentando algo e pessoas que não fazem parte do seu convívio acabarem vendo aquilo. Hoje em dia até parece que essa história está cada vez mais comum. Todo ano uma nova rede social surge e a cada ano parece que elas ficam cada vez mais viciantes para as pessoas. Mas será que isso tem algum embasamento real ou é simplesmente uma teoria da conspiração que nós criamos para explicar por que o mundo parece estar tão grudado em telas? Será? Sim, tem explicação científica, explicação biológica, explicação psicológica também sobre esse fenômeno de mídias sociais e essa ligação com a internet como um todo. Que as coisas realmente estão ficando mais viciantes com o passar do tempo? Nesse vídeo eu quero te mostrar como as redes sociais se inspiraram em cassinos como os de Las Vegas para se tornarem cada vez mais atrativas. Sim, porque eles trabalham com rede de recompensa.
eu não sou, né, dessa abordagem específica, mas dentro da psicologia existem várias linhas de pensamento. Entre uma delas é a psicanálise, da qual eu trabalho, tem a TCC, que é Cognitiva Comportamental, e tem também uma das mais famosas junto com a psicanálise, a TCC, que é a análise do comportamento, que tem o behaviorismo radical e o outro que eu não lembro o nome agora. Que o grande nome dessa abordagem é o Skinner. Então, dentro dessa abordagem, ele trabalha com o sistema de recompensa, punição, reforço positivo e negativo, punição positiva e negativa, a tríplice contingência, que é um dos olhares mais básicos possível sobre essa abordagem. Dentro, né, dessa abordagem é visto essa questões de recompensa, no caso um reforço, e faz com que você fique naquele movimento sempre. Você tem um estímulo, depois vem a resposta, depois vem a resposta do ambiente que a pessoa está inserida. Por exemplo, um término de relacionamento, você termina o relacionamento, a pessoa manda mensagem, você responde e tem a resposta da pessoa, a resposta do ambiente, e fica naquele movimento. As mídias sociais são a mesma coisa. Você está na página, né, seja na timeline, no Twitter, e Instagram, Facebook, TikTok, você está, daqui a pouco parece algo recompensador para você. Depois depois vem algo recompensador. Esse movimento faz com que as pessoas acabem permanecendo naquele local, que é muito utilizado daí na questão dos cassinos, como ele disse ali. Para quem quer saber um pouquinho mais, tem o livro 10 motivos para você deletar sua rede social hoje, e o livro mais voltado para a psicologia, principalmente para a área social e da psicanálise, que é o Psicologia das Mídias Sociais. E quer saber mais sobre essas questões de grupos e como se formam esses grupos, tem Psicologia das Massas de análise tanto do Sigmund Freud no século passado, como do Richard Gutenberg no começo desse século. E caso você queira saber mais, tem o próprio livro da análise de comportamento que tem toda a descrição certinha, como funciona e afins, que eu vou estar deixando aqui na descrição, se eu não esquecer, claro. E se você gosta de assuntos assim, não se esqueça de se inscrever no canal pra eu saber. Vamos lá! Você já deve ter visto filmes ou séries onde personagens estão em cassinos e existem aquelas máquinas em que você puxa uma alavanca e números são sorteados. A combinação mais famosa de números é 777, que começou a ficar famosa entre as décadas de 50 e 60. E essa combinação não é por acaso. No Ocidente existe uma crença de que o 7 é o número da sorte. A ideia dessa máquina, chamada de caça-níquel, é que se você conseguir uma combinação de 3 números, você é recompensado com uma quantidade de dinheiro. Isso é mais fácil para algumas máquinas e mais difícil para as outras. Você não consegue prever quais vão ser os próximos números porque eles são determinados por um gerador de números aleatórios. E como a próxima sequência é impossível de prever porque tudo depende da aleatoriedade, alguns consideram esse como um jogo de azar ou sorte. E é aqui que o cérebro humano começa a complicar as coisas. Por causa dessa ideia de sorte, de esperar o acaso, você pode até ter a sensação de que em alguma hora você vai ser recompensado. E essa sensação pode fazer com que você fique jogando na máquina várias vezes para ver se a recompensa finalmente chega. Afinal, a sorte pode estar do seu lado. Perfeito. No curso de psicologia, a gente tem essa aula de análise do comportamento, claro, porque é uma das linhas teóricas da psicologia mais influentes, porque um dos caras mais famosos dentro da psicologia está nessa abordagem, que é o criador dessa abordagem, que é o Skinner. Também tem Pavlov e afins. Então ele, né, nesse curso da graduação, você tem o estágio básico de análise do comportamento, que você trabalha
com o ensinamento de ratos através desse sistema de recompensas, de reforço positivo e negativo, punição positiva e negativa. Reforço positivo é quando você coloca um estímulo para você reforçar aquele estímulo. Por exemplo, durante a graduação, temos um rato que fica em torno de 48 horas sem ter acesso à água. Nessas 48 horas sem ter acesso à água, ele vai para a caixa de Skinner. A caixa de Skinner é um quadrado onde que tem uma alavanca, um botão, enfim, e nessa alavanca aciona a água. Então, nós, como psicólogos, ensinamos o rato que para ter água ele precisa estar apertando a alavanca ou o botão que está ali na frente dele naquela caixa. Então manda esse reforço com o tempo, né? Esse reforço intermitente no caso. Então ele vai se aproximando da alavanca, solta a água. Assim que ele toca na alavanca, solta a água. Daí com o tempo ele aperta e solta a água. Com o tempo a gente entra na extinção de comportamentos. Na extinção de comportamentos vai fazer com que ele desaprenda que a água que apertar o botão é um acionador de água. No caso, daí a gente usa a punição positiva e punição negativa também, porque daí a punição negativa a gente dá retirada de água, porque né, não acionamos mais, mesmo ele acionando a alavanca a gente não solta mais água nele. Então dá essa punição negativa, porque a gente tira um reforço dele, que era a água. E também tem a punição positiva. No caso, a gente dá o choque nele. Cada vez que pressiona a água, dá o choque. Pressiona a água, dá o choque. Para que ele tenha o emparelhamento de estímulos, que é um dos conceitos mais básicos dentro da análise do comportamento. Quase como se o seu cérebro estivesse buscando uma recompensa por testar tantas vezes. Se a recompensa vem, você sente uma sensação maravilhosa e ela te encoraja a seguir buscando por aquilo novamente. E isso está diretamente associado com a forma que o nosso cérebro aprende alguma coisa. E falando em aprender, que tal se matricular na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil? Essa é a oportunidade de usar o aprendizado por reforço para algo positivo, que pode ser um curso completo de programação, design, gestão de negócios e até inteligência artificial. Você tem 15% de desconto por assistir o Ciência Todo Dia. E tudo que você precisa fazer é usar o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link que está na descrição. Clica e continua a assistir o vídeo, porque agora eu vou falar dos outros jeitos que o nosso cérebro aprende. Merchan, como eu tô equipando um vídeo dele, tô reagindo, então não tem como ser hipócrita e acabar cortando esse merchan dele. Seres humanos aprendem melhor através do reforço positivo. Foi o que eu falei. Vamos ver como será explicado. Aprenda um comportamento, ganhe uma recompensa. É basicamente a mesma coisa que nós usamos para ensinar cachorros a sentar. Se ele sentar quando você mandar, ele ganha um petisco. Primeiro, quando a gente tem o Pavlov, ele tem o cão de Pavlov, que ele fazia com que o cachorro ele fizesse um estímulo, um emparelhamento de estímulos, no caso, um sino com a recompensa da carne. E com o tempo, só o fato de ouvir esse sino, o cachorro já salivava, mesmo sem ter a presença da carne. O ser humano é a mesma coisa. Quantos estímulos que a gente tem aparelhados com músicas que nos remetem a um sentimento, com alguma pessoa que foi importante, com algum momento importante da nossa vida. Sim, somos muito parecidos com os animais. Mas, lembrando que eu sigo uma abordagem mentalista, a psicanálise que entende esse conceito da mente, mas não tem como retirar e esquecer que também tem outras visões sobre o comportamento humano sem ser a psicanálise. Existem outras visões, como a TCC, a Hate, a analítica, a análise do comportamento. Então, pelo menos o básico temos que saber sobre essas outras abordagens, porque querendo ou não, elas também são importantes para a psicologia.
senão não seria ensinado nas faculdades. Ou em seres humanos, é aquele doce que você se dá de presente depois de ter passado a tarde estudando para aprender algo novo. E isso funciona tão bem que nós podemos ensinar comportamentos complexos para animais como ratos a partir de reforçamentos com recompensas. Esse inclusive é um experimento famoso, em que ratos apertam um botão porque eles aprendem que se apertarem eles ganham comida. Os tipos de reforço são chamados de esquemas de reforços. Esse que eu acabei de falar, em que o organismo realiza uma tarefa esperada e é recompensado, é chamado de reforço contínuo. Porém, existe um esquema de reforço que chama um pouco mais de atenção, justamente por ele ter mais casos de sucesso. E esse é o esquema de reforço parcial. O esquema de reforço parcial acontece quando nem sempre existe uma recompensa para quando uma tarefa é realizada. Um exemplo é um reforço parcial com intervalos fixos em que a recompensa só acontece a partir de tantos minutos, mesmo se a tarefa for realizada em menos tempo. Ou então, a recompensa pode estar vinculada a um número fixo de respostas, do tipo, depois de você realizar a tarefa 10 vezes, você ganha uma recompensa. Também, não sei se ele vai falar, mas para alguns também chama de reforço intermitente. Tem esses pequenos reforços durante um período de tempo, e mesmo que tenha reforço ou não, mas tem esses pequenos reforços durante o tempo que você está fazendo, que é muito o que acontece com as mídias sociais, principalmente Facebook, Twitter, Instagram, que tem essas timelines. Você para, daqui a pouco vem alguma coisa que faz você ficar um tempo, se vai, não tem mais nada, daqui a pouco vem alguma coisa que faz você ficar um tempo. Normalmente essa coisa é algo que você gosta, que o algoritmo vai aprendendo a forma de você se comportar, e ele reforça esse seu comportamento para você continuar agindo daquele modo. Mas o foco desse vídeo é um tipo específico de esquema de reforço chamado de esquema de reforço de razão variável. E nesse caso, a recompensa só acontece depois de um número variável de vezes em que a tarefa é realizada. Imagine que você estivesse ensinando seu cachorro a sentar, mas você só dá o petisco para ele depois de ele ter sentado um certo número N de vezes. Só que a ideia é que esse número N varia de recompensa para recompensa. Uma hora você dá o biscoito depois de ele sentar 2 vezes, outra hora você dá o biscoito depois de ele sentar 50 vezes. Por favor, nunca façam isso com os cachorros de vocês, porque eles são bons garotos ou garotas, eles merecem todas as recompensas do mundo. Mas o ponto aqui é que nós nunca saberíamos exatamente quando que a recompensa vai chegar. Então tudo que nos resta é continuar fazendo o que nós estivermos fazendo e ver se uma hora a recompensa finalmente chega. Talvez alguns de vocês já viram onde eu quero chegar. Existem vários experimentos que mostram que esse tipo de esquema de reforço é o que dá uma taxa de respostas maior. E por taxa de respostas maior, eu quero dizer o número de vezes em que a tarefa é realizada. Naturalmente, psicólogos começaram a se questionar o motivo de esse tipo de esquema de reforço ser tão potente em humanos. E a explicação está em grande parte em como o nosso cérebro aprendeu a aprender. O cérebro sempre procura padrões, e isso é algo que está inserido em nós mesmos. Nós estamos constantemente tentando conectar um evento A com um evento B. Também porque daí isso facilita com que a gente tenha interação social também. Quando a gente tem algumas identificações de padrões, a partir daquilo a gente começa a participar de um determinado grupo que também identifica aquele tipo de padrões. Por exemplo, se você está em um local de festa e afins e tem uma porta que você precisa abrir, você percebe que aquela porta não abre para cá, não é puxando, e ela tem um esquema específico para você abrir ela. Você observa outras pessoas, percebe os padrões daquelas pessoas que estão sendo ali, percebe como essas pessoas estão sendo reforçadas ou punidas pelaquela maçaneta, pelaquela porta, e assim você faz parte daquele grupo que com o tempo aprende que é apertando o botão, puxando e colocando para baixo. Porque você percebeu que tem um padrão ali. Então nós, seres humanos, fazemos essa padronização de comportamentos para que a gente não se perca no que somos. Porque isso fez com que a gente sobrevivesse. Percebemos padrões muitos milhares de anos atrás, que fez com que a gente percebesse que tal animal atacava, tal animal não atacava, que lobos chegavam mais próximos quando a gente estava com comida, e quando a gente estava com comida, os lobos faziam parte do grupo que ele estava e assim protegia. Então percebia pequenos padrões ali. Então identificar esses padrões faz parte de um olhar mais social do ser humano.
Então a gente não tem como desvincular o ser humano sem ser um animal social também. Tem livro que fala sobre isso, que é o animal social. Um carro bateu na rua, o motorista provavelmente estava desatento. O seu time favorito perdeu a final, culpa é do técnico. Para o cérebro, encontrar essa relação é importante, já que isso, no passado, poderia significar um aumento nas chances de sobrevivência. O cérebro força o corpo a tentar decifrar o que está prestes a acontecer e ele meio que tenta estar preparado para isso. Como se fosse o nosso instinto de entender se há uma situação de perigo e estar preparado para correr ou lutar. Isso é muito vantajoso. Mas algo curioso acontece aqui. O cérebro libera mais dopamina nos momentos antes de algo acontecer. Sim, porque ele tá uma preparação de como você deve agir naquele momento. Então ele tá uma preparação que é de fuga ou de agir no caso e faz com que você fique naquele momento. Muito eficaz disso são as drogas. As drogas eles fazem com que exista liberação de determinados hormônios pelo cérebro continue. Então, vou usar o crack como exemplo. O crack, ele faz, né, a pessoa faz o uso, durante um curto período de tempo ela tem aquela sensação. Daí ela faz novamente uso e aquele curto período de tempo há uma diminuída. Depois faz, né, usos novamente e com o tempo esse curto de sensação prazerosa vai diminuindo até que ela precisa estar em constante uso para que tenha a sensação daquilo que no começo ela teve apenas uma vez usando. Então faz com que a pessoa acabe se tornando um vício, que é o que tem acontecido com as mídias sociais e o uso de tecnologias no geral. Isso nos motiva a manter a atenção naquilo, e se a expectativa for cumprida, nós vamos aprender a ligação entre essas duas coisas, a tarefa e a recompensa. E isso nos incentiva a fazermos novamente esse comportamento várias e várias vezes. Um bom exemplo para entender isso é, imagina que você comprou uma caixa na internet e a caixa é para ser surpresa. Lá dentro tem uma de 5 coisas que você quer muito. O cérebro pode liberar muito mais dopamina antes de você abrir a caixa e criar aquela sensação de expectativa. Basicamente, a expectativa de algo que existe uma chance de acontecer ou até a ilusão dessa chance cria esse efeito em nós. Eu acho O engraçado é que esse tipo de comportamento também pode estar uma questão de frustração quando aquele tipo de antecipação de prazer não é preenchida. Então dá uma sensação de frustração. Quando a pessoa não consegue lidar com essa frustração, faz com que ela acabe externalizando a frustração dela, indo daí para os meios mais físicos possíveis, seja quebrando coisas, seja atacando coisas, seja até mesmo se atacando ou falando palavrões e tendo um comportamento mais... Eu sei que é meio grotesco usar essa palavra, mas mais animalesco, porque vai para um lado mais primitivo. Aí eu estou voltando, claro, para a psicanálise, um olhar mais primitivo sobre aquele comportamento que a pessoa está tendo. Acho que agora deu pra ver como que isso se relaciona com apostas e máquinas de caça-níqueis. As máquinas de caça-níquel, ou até apostas em geral, são exemplos onde os esquemas de reforço de razão variável funcionam bem até demais. Toda vez que uma pessoa aperta um botão, e não importa se ela tá dentro de um cassino ou fazendo isso online, ela cria essa expectativa de que algo vai acontecer e de que ela pode ter uma recompensa. E isso fica ainda pior quando nas primeiras vezes de fato acontece uma recompensa. E é o que normalmente essas mídias sociais fazem. Quando você entra em uma mídia social, ela tem no começo um aumento de estímulos para que você seja sempre ali sendo reforçado. Com o tempo, ela tem uma variação maior na emissão de estímulos. Com o tempo, maior ainda. Então faz com que a pessoa acabe permanecendo naquele movimento porque ela está em busca daquele prazer. Tem um capítulo no livro de Psicologia das Mídias Sociais que explica muito como funciona essa questão, claro, dentro do olhar da psicanálise, mas explica como funciona essa questão e por que ela é tão eficaz para essa identificação, até mesmo entre grupos, e fazer com que as pessoas acabem se percebendo como membros de grupos sociais.
A recompensa nas primeiras vezes alimenta ainda mais a ideia de que uma hora você vai ser recompensado. E essa onda de prazer e recompensa quando o cérebro libera dopamina acaba criando essa relação de uma sensação boa com apostas. E é por isso que é tão difícil de largar ou desistir mesmo quando você está perdendo. Sempre existe essa expectativa de que na próxima vai dar certo. No caso de caça-níqueis e cassinos, até mesmo os estímulos visuais e de áudio são feitos para criar essa atmosfera boa no jogo, te colocando ainda mais nessa sensação de que uma hora vai. Até porque tem a questão de cores também. Quando a gente fala sobre o ser humano, ela é muito visual e, como foi dito, questões de padrões. Então a gente consegue identificar determinadas cores e remeter a eles a determinados sentimentos. O azul, calmaria; o vermelho, mais pulsante, mais provocante; o amarelo, dependendo do convívio social da pessoa, claro, mais calmo, mais sempre está em alerta. Então, cada tipo de cor ele também emite faz com que as pessoas identifiquem determinados tipos de sentimentos deles. Claro, isso pode variar de história para história, de pessoas para pessoas. Então, tem que fazer também um estudo daquela pessoa em si. Por isso que em muitos casos os padrões de cores tentam ser iguais, porque é o que normalmente funciona com a maioria das pessoas. Cara, tem estudo pra caramba envolvendo essas questões de padrões de cores e como essas cores fazem com que as pessoas identifiquem padrões e coisas do gênero. Tanto que em cassinos não tem relógios, é fechado, luz ligada direto, essa luz branca, né, no caso, para remeter a uma claridade que ali sempre é de dia, para que as pessoas não tenham noção do que elas realmente estão fazendo, de quanto tempo estão fazendo. Então elas se percam no seu próprio universo. Não por acaso que as propagandas de cassino que a gente vê online geralmente são coloridas, com música viciante e barulho de moeda caindo. Outro ponto é a sensação de você se sentir útil. A ideia de você apertar um botão e poder ganhar uma recompensa nos dá a sensação de que nós estamos fazendo algo produtivo. É uma série de fatores que são especialmente pensados para influenciar o seu cérebro a te fazer não conseguir mais largar aquilo. Mas talvez você esteja pensando que é simples ver os casos em que não existe uma recompensa real e simplesmente largar. Só que o seu próprio cérebro está te dando uma recompensa sem você saber, e envolve circuitos que são modificados pela ação da dopamina. Por isso é tão difícil ser movido pela lógica de que aquilo não vai te retornar nada quando a briga com o seu próprio cérebro criando a ilusão de que sim, você vai ter uma recompensa. Tanto que é muito difícil você acabar tendo, no caso, um desvinculamento de algum vício, porque você está tão acostumado com aquilo que quando há uma quebra daquele tipo de comportamento, seja estar em constante movimento em mídias sociais, seja estar em constante movimento com cassinos, com jogos de azar, com apostas, e também o papel das mídias, né, jornais, sites, em reforçarem esse tipo de comportamento, falando reportagens sobre quem ganhou não sei quanto com aposta de R$ 100, por exemplo, não sei quanto que estava falando tal aposta, loteria que está dando prêmio de não sei quantos milhões, e tem essa constante demonstração que eu posso participar daquele grupo, eu posso ser um membro ativo e ser mais visto como legal, ou até mesmo trazendo de um olhar mais voltado para as mídias. Hoje você é até punido se você não tiver um perfil em algum site e afins, porque se você vai fazer uma entrevista de emprego, em muitos casos perguntam Facebook, ou e-mail, WhatsApp, Instagram. Até mesmo se você quiser ter uma empresa, você é obrigado a ter um perfil em sites, porque para você ser visto. Então as pessoas em muitos casos são até obrigadas a ter esse tipo de comportamento, senão elas não fazem parte
não fazem parte. Você vai ficar rico. A dopamina é um neurotransmissor que, quando liberado, dependendo da região e dos receptores, dá a sensação de prazer e de bem-estar. E muitos comentam que a dopamina é o hormônio do prazer. Mas o prazer em si é bem mais complexo. Isso vai ter que ficar para outro vídeo. Quando a dopamina é liberada e a sensação acontece, nós sempre queremos que aquela sensação dure mais. Tanto que quando fala sobre a questão do prazer, é muito mais complexo, porque ele envolve várias questões também. Se você tiver determinadas áreas do cérebro que estiver ali, como posso explicar, da forma que aquele determinada área do cérebro estiver tendo ou não acessada através de alguns neurônios e afins, você tem um determinado tipo de prazer. Por exemplo, alguns serial killers e afins, alguns criminosos, eles, em muitos casos, a forma deles sentirem prazer são através da violência, porque ele aprendeu que aquele determinado prazer só consegue através da violência. Trazer o maníaco do parque, que ele mesmo disse que não conseguia sentir prazer sexual sem ser através de infligir dor no outro, que através do ato sexual do modo mais bruto possível. Tanto que ele foi abusado, foi mortido por um patrão que acabou abusando dele, então ele não conseguia sentir prazer sem ser através da força. Então, quando a gente fala sobre essas questões de prazer, envolve muito também a parte social, como a pessoa está inserida naqueles grupos, naquela cultura, e como aquela cultura vê o prazer. Ou até se repita. Por isso nós somos direcionados a ficar naquele ciclo vicioso. Mas para ter uma ideia de como funciona essa questão de prazer também, tem um caso de um rapaz que ele acabou durante um trabalho, um vergalhão atravessou o cérebro dele e ele conseguiu sobreviver. Porém, a partir daquilo ele começou a emitir determinados comportamentos que ele não emitia antes. E ele começou até mesmo a consumir fotos de vídeos de menores de idade, você já entendeu? E também começar a demonstrar interesse e prazer em estar provocando dor no outro. Tanto que foi a partir disso que começou esses estudos do cérebro humano. Fora que tem o caso de um atirador que foi numa universidade, depois descobriu que ele tinha câncer no cérebro. Tem o caso de um jogador de futebol americano também, que ele tinha tinha algumas áreas do cérebro que também afetadas, que tinham tumores. Então é muito difícil falarmos de prazer levando só um ponto específico, porque é tantas variáveis que acaba ficando tão recluso se você levar só uma coisa. Você acaba esquecendo de outras coisas, porque o ser humano é um bicho complexo, muito mais do que a gente imagina ser. e o que isso tem a ver com redes sociais? Hoje em dia, a maior parte das redes sociais funcionam de um jeito bem parecido com puxar uma alavanca de uma máquina de caça-níquel. Você arrasta a tela e novos conteúdos surgem, geralmente em formato de vídeos rápidos que te engajam rapidamente. Boa parte dos vídeos não são de fato recompensas, porque eles não são exatamente do nosso interesse, mas um ou outro pode ser. E é essa expectativa de que se você continuar arrastando a tela, algo interessante vai aparecer, que serve como uma recompensa que nos mantém de fato presos. A expectativa é muito potente, mesmo que nós não percebamos isso de forma racional. E essa expectativa ela também pode ser influenciada pelas pessoas. Por exemplo, você está em um determinado grupo e aquele grupo fala de um determinado filme, consequentemente você vai estar criando expectativa para assistir aquele filme, que foi o que aconteceu durante os 10 anos do universo da Marvel. Começou com o Homem de Ferro em 2008 e acabou com os Vingadores de Ultimato. Então todo esse processo, pessoas estavam ali
cada vez mais criando expectativas, até que no final, se você não visse aquele filme, você era automaticamente excluído de determinados grupos. Então essa questão de expectativas também pode ser influenciada dependendo do meio que você estiver ali. Então por isso que muitos analíticos, críticos de filmes, séries e afins também podem estar influenciando negativamente ou positivamente alguém a estar assistindo ou não a algo. Lembra de quando eu disse que os estímulos visuais de apostas acabam fazendo você ficar ainda mais engajado? Uma pesquisa mostrou que no caso de celulares e redes sociais existe o estímulo físico. Sempre que uma notificação chega e seu celular vibra, isso é um estímulo, que pro seu cérebro mostra que tem alguma coisa ali esperando você. E a coisa fica pior quando existe todo um algoritmo por trás que aprende o que você gosta e sabe exatamente como recompensar você para fazer você ficar mais tempo na tela. A maior parte dos sites hoje em dia tem um sistema de recomendação por trás, não importa se nós estamos falando de redes sociais ou sites de compras. O objetivo desses sistemas é aprender o máximo que eles conseguem sobre você. Alguns vão desde a sua localização, o que está em alta na região em que você vive, até a análise dos seus likes e compartilhamentos. A realidade é que esses sistemas de recomendação são bons até demais, eles conseguem mostrar e recomendar coisas que são do seu interesse. E não somente isso, mas também tem alguns algoritmos específicos em algumas mídias sociais que ele consegue identificar o tempo que você está naquela publicação específica. Por exemplo, se você está no TikTok em determinado vídeo, percebe que você está mais tempo consumindo aquele tipo de vídeo, com o tempo mais vídeos parecidos estarão sendo recomendados porque você demonstrou interesse naquele determinado vídeo em específico. Por exemplo, atualmente eu vejo muito batalhas de rap e afins. Então, quanto mais tempo eu vejo assistindo uma batalha, mais tempo eu vou ser reforçado a estar assistindo outras batalhas. isso cria uma bolha em volta de você e acaba virando uma bolha muito confortável, porque ela traz recompensas com uma frequência alta. E é o que muito tem utilizado essa questão de bolhas com as pessoas que acabam se identificando em teorias de conspiração, terraplanismo e afins. Porque as pessoas vão pesquisar sobre um tema, daí vem a mídia social, acaba mandando alguém que fala sobre aquele tema, daí faz com que aquela pessoa leia algo e mais outro, e faz com que a pessoa tenha acesso e contato com outras pessoas, por ter acesso e contato com outras pessoas, daí essa pessoa vai recomendar outras coisas e vai ligando mais pessoas e estarem em um mesmo grupo. Por isso que tem fóruns de incels, fóruns de terraplanista, fóruns de tanta loucura que tem aí pela internet afora, porque mais pessoas estão sendo reforçadas a serem assim. Então a internet não é que deu voz aos loucos, como algumas pessoas dizem, mas fez com que pessoas conseguissem se identificar em grupos, serem pertencentes a algo, serem útil para uma sociedade tão complexa como a sociedade é. Mas ainda assim, a maioria se baseia no esquema de reforço de razão variável, em que a recompensa vem depois de ver ou interagir com um número variável de posts. Em 2020, um documentário da Netflix chamado Dilema das Redes chamou diversos representantes ou ex-representantes de redes sociais para discutir o impacto delas nas nossas vidas. Alguns até discorrem sobre como existe todo um time especializado em fazer você ficar o máximo de tempo possível em uma rede. Isso vai desde as cores do site até o próprio algoritmo. A mensagem principal do documentário parece ser: como que nós podemos fugir dessa situação se tudo parece estar trabalhando para nos fazer ficar cada vez mais e mais dentro das redes? Esse é um ponto importante, mas que também é extremamente complexo. A primeira coisa que especialistas aconselham é desligar as notificações, porque dessa forma nós não vamos ter um estímulo para abrir as redes sociais diversas vezes no nosso dia. Outras medidas seriam limitar o número de horas que nós ficamos na frente de uma tela, seja manualmente ou colocando aplicativos que façam isso pra gente. E outros sugerem até medidas mais drásticas, como deletar tudo de uma vez e viver a vida real. A verdade é que a internet inteira hoje em dia é uma estrutura extremamente complexa que envolveu anos e anos de pesquisa, tanto na psicologia quanto nas ciências da computação. Conseguir sair dessas redes que foram feitas pensando exatamente em criar esses hábitos e ciclos viciosos é muito difícil. Até porque você é punido se você não estiver em alguma rede social, no caso mídia social. Você é punido, você pode acabar não conseguindo emprego,
porque você não está no LinkedIn. Você pode acabar não conseguindo mandar um currículo porque você não tem um Gmail, uma conta, um e-mail. Você pode acabar não conseguindo conversar com alguém, né, para entrevista de empregos, porque você não tem um WhatsApp ou Facebook para poder estar em contato com o entrevistador, recrutador e afins. Então, constantemente, você precisa, para sobreviver, estar nesse meio. O cérebro humano não evoluiu para lidar com tantos estímulos e tanta informação em pouco tempo, dia após dia. Mas onde muitos veem o fim, existe esperança. Nada nos impede de criar outros hábitos que sejam mais saudáveis, como estabelecer horários e limites mais claros do uso de aplicativos e redes sociais durante o nosso dia. O que eu gostaria que nós levássemos de mensagem para casa desse vídeo, se é que vocês me permitem essa honra, é que nós não somos tão diferentes dos ratinhos que aprenderam a apertar o botão e receber uma recompensa. Nós estamos fazendo exatamente isso o dia inteiro. Mas ao contrário dos ratos que fazem isso por comida, nós não necessariamente precisamos de uma recompensa física. A simples sensação de satisfação ao terminar de ver um vídeo também serve. A ideia desse vídeo não é dizer que a internet não deu certo e que nós deveríamos voltar para um mundo desconectado. Muito pelo contrário. A ideia é que, entendendo melhor a natureza humana, nós podemos tomar escolhas mais sábias para o nosso dia a dia. E quem sabe até romper o ciclo vicioso que transformou milhões de pessoas em viciados em dopamina, sobrevivendo apenas em função do próximo vídeo satisfatório. Muito obrigado e até a próxima. Viu como que a psicologia ela é tão linda? Enfim, puxando sardinha para psicologia. Mas quando falamos sobre comportamento humano, é muito difícil porque há tantas variáveis, tantas coisas que as pessoas não têm controle. Enquanto a pessoa tem controle sobre uma pequena coisa, aquela pequena coisa pode acabar fazendo diferença num todo. Caso que ele traz ali sobre controle das mídias sociais, porque é o que a gente, em alguns casos, não em todos, tem controle. Claro, uma coisa sou eu, psicólogo, que atendo e não necessariamente preciso estar em um Facebook, Twitter e Instagram. Porém, se eu quiser ter captação de paciente e clientes, eu preciso estar nesses ambientes. Sente diferença? Preciso estar. Mas se você concorda ou discorda, comente aqui embaixo. Se eu não esquecer, vou deixar fontes aqui na descrição. Então, muito obrigado por esses minutos juntos e tchau!